Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Correia, eu faço parte do time de análise de fundos da plataforma XP. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da Expert 2021. Hoje a gente vai falar aqui sobre a retomada da economia e as maiores oportunidades da Bolsa. E aqui comigo para trazer suas perspectivas para esse debate, nós temos 3 gestores aqui. Então, eles, o Leonardo Rufino, da Pacífico, Cláudio Andrade, da Polo, e o Christian Quelete, da AlphaKey. Pessoal, vocês podem começar aí se apresentando e falando um pouco de vocês e da gestora para os nossos ouvintes. Perfeito, obrigado, Guilherme. Meu nome é Leonardo Rufino, eu sou sócio fundador da Pacífico Gestão de Recursos. Comecei minha carreira no mercado em março de 2000, entrei como estagiário lá no Opportunity, uma das casas mais renomadas, na época, ainda hoje uma das maiores assets do Brasil, e fiquei lá até 2011, quando nós saímos para fundar a Pacífico, e desde então eu fiquei encarregado do mandato long only, que é o Pacífico Ações, que teve início em setembro de 2011. A Pacífico é a gestora independente, aproximadamente 3 bi de reais sob gestão, e temos 3 mandatos principais. Em renda variável, o mandato pelo qual sou responsável, Pacífico Ações, o long only, um mandato mais flexível, Pacífico LB, e em renda fixa, o multimercado, o Pacífico Macro. E é isso. Bom, eu sou o Cláudio Andrade, sou um dos sócios fundadores da Polo. A gestora já existe há 18 anos. A gente atua tanto com fundos de ações, quanto com o fundo macro e com outros fundos de crédito. Os nossos produtos, eles buscam performance diferenciada. Em geral, ele tem uma baixa correlação tanto com índice quanto com outros fundos do mercado, né, com o resto da indústria. Eu sou gestor do Polo Macro e também um dos gestores, tem um pedaço do livro do Fundo de Ações. Obrigado. Guilherme, Leonardo, Cláudio, prazer estar dividindo esse painel com vocês, profissionais que eu respeito de longuíssima data já e conheço e tenho profunda admiração. Sou Christian Quelete da AlphaKey, uma gestora que tem 4 anos, vai entrar no seu 4º ano de existência. Minha carreira foi toda feita na Reding Grifo desde 1999, onde virei sócio, ajudei a construir a parte de equities da corretora, fiquei lá até 2010, e em 2011, depois da venda da Reding Grifo para o Credit Suisse, acabei migrando para o banco para trabalhar em equities por lá, e fiquei mais 7 anos, quando em 2017 resolvemos fundar a AlphaKey. A AlphaKey é uma gestora de ações brasileiras, de empresas listadas no Brasil, ou relacionadas, que tenham grande parte da sua receita aqui no Brasil. Tem 600 milhões de reais de patrimônio, dividido em 3 estratégias, um long bias, de ações, que tem uma parte 2/3, 3/4 mais estrutural, e como bem o Cláudio falou, também não temos uma correlação muito diferente da do índice. Somos autênticos e temos as nossas opiniões e entramos a fundo nas histórias, e tem um componente mais tático aí, 1/3, 1/4 do portfólio. Temos um fundo institucional e também um de previdência. Essa é a AlphaKey, eu sou CEO e fundador da empresa e faço gestão ao lado do Bruno Riegel, que é o CIO. Legal, gente. Muito obrigado aí pelas apresentações. Gostaria de começar aqui falando um pouco mais de cenário mesmo. Cláudio, quais impactos / oportunidades você vê na Bolsa com esse cenário de alta de juros agora, o Banco Central começando a subir os juros aí no Brasil depois de um período muito estendido de juros baixos, né? Quais ações podem se beneficiar, quais setores podem ganhar com isso? Olha, Guilherme, a resposta rápida para essa pergunta, eu acho que é qualquer setor que tem exposição à taxa de juros, ou seja, que ele eventualmente se beneficie de um processo de queda, né? Exemplo disso seria propriedades, shoppings, empresas de energia elétrica, empresas de construção, ou até mesmo FIIs. Então, uma cesta grande aí de
de quem está exposto a isso. Agora, indo para a resposta mais longa de por que a oportunidade está isso aí, eu acho que a gente tem um foco grande no nosso trabalho aqui em assimetrias, né? Ou seja, se eu estou certo, a gente tem bastante para ganhar, se está errado, a gente espera perder relativamente pouco. E nós temos a impressão de que a Bolsa não tem uma simetria nesse momento tão grande. O copo está meio cheio, pode estar meio vazio, dependendo como as coisas se desenvolverem a partir daqui. Tem downside também. Já em relação à parte dos juros, não é que não tenha coisas para dar errado, mas vamos lá, as hipóteses, hoje em dia a gente tem um juro que está precificado na curva, basicamente indo em termos nominais para alguma coisa como quase 10% a partir de 2023, e aí ele fica praticamente estável daí para frente. Tem 3 cenários em que isso aí podem se desenrolar, né? Um deles é que a gente tenha, na verdade, o Banco Central consiga trazer o juro, a inflação para a meta, e aí a gente teria uma taxa de juro real ex ante, né, a partir de 2023, de tipo 7%. Isso é mais do que a gente teve durante boa parte da crise para trás, e acho que nessa hipótese de juro real na casa de 7%, provavelmente é um cenário bem negativo para a Bolsa, né? Uma outra hipótese do que pode acontecer é uma inflação, né, que, na verdade, o juro real vai ser menor, mas a inflação vai ser muito mais alta, que eu acho que é bastante do receio do mercado. E aí a gente está falando da inflação acima do teto, não é por um ano, como eventualmente vai acontecer em 2021, que não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Na China tem um descasamento grande entre preço produtor e preço consumidor, você vê inflação estourando em muitos outros países, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, né? Agora, a gente está falando de uma inflação acima da meta durante muitos anos. E aí eu acho que isso aí, a gente está beirando o descontrole inflacionário, é um processo que provavelmente vai ser um processo, do ponto de vista social e econômico, muito ruim. E aí a gente vai ter que pensar em outros ativos para poder se defender. Eu diria também que esse não é um cenário muito bom para a Bolsa, talvez não seja um cenário nem para as coisas tipo de venture capital, das coisas que têm estado muito na moda recentemente. E, por fim, tem uma outra hipótese, que simplesmente isso está precificado hoje na curva, que a curva esteja errada, né? Que eventualmente isso aí vai ser corrigido, que o mercado colocou prêmio demais aqui. Se isso for a hipótese, no final das contas, real, a gente acha que dentro desses setores, né, eventualmente a gente tem bastante upside, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, o setor imobiliário ele perdeu coisa de tipo 30% de subperformance, né? E a parte de energia elétrica tipo 15% no último ano. A gente está falando aqui que, óbvio, houveram questões idiosincráticas também, né? Na parte de energia elétrica tem toda essa questão da alta dos preços de energia, mas aqui pega as empresas de uma forma distinta, né? Então, as empresas distribuidoras não têm grandes efeitos, e nas geradoras tem gente até que se beneficia, então não deveria afetar tanto o índice assim. Na parte imobiliária, teve também coisas idiosincráticas, por exemplo, nas construtoras teve toda a questão de alta dos insumos de construção. Cara, esse negócio sempre é cíclico, na verdade a margem ela acaba revertendo a média, não é a primeira vez que teve alta de insumos de construção na vida, parece até que esse processo aqui foi um pouco que exacerbado por conta dos efeitos do câmbio, isso aí vai transitar ao longo do tempo. Então, eliminando esses efeitos idiosincráticos, a gente acha que aqui tem bastante assimetria, né? É isso. Legal, legal. Leonardo, vocês publicaram recentemente um relatório aí super profundo sobre uma antiga queridinha do mercado e que agora está se reinventando aí e retomando espaço mesmo durante esse cenário de pandemia, né? Que é a Ambev. Como vocês veem a empresa se posicionando com a reabertura da economia? É legal essa pergunta. A gente considera a Ambev uma das apostas mais interessantes em retomada. E por que isso? Na origem, a gente já vem acompanhando a empresa há um tempo, né? E eu, particularmente, eu tinha uma visão bastante negativa sobre o investimento em Ambev nos últimos anos, porque pela
definindo assim em uma sentença, né, eu enxergava a Ambev como uma empresa dominante no mercado maduro, o que é um ponto de partida que não me agrada muito para fazer investimento, né? A gente não faz só isso, mas a gente tende a procurar empresas ou que estejam em setores com crescimento ou que, se o setor não cresce, pelo menos a empresa ela tem aí uma capacidade de ganhar mercado dentro daquele setor. Eu acho que isso facilita muito para gerar valor, facilita contratar gente, ter uma força de trabalho motivada, alocar capital. Então, a gente procura esse tipo de situação, e a Ambev não era esse tipo de situação. Só que a gente foi, ao analisar com mais profundidade, e desde que o novo CEO, o Jean Jereissati, assumiu no final de 2019, a gente viu ali realmente uma mudança de discurso acompanhada por realmente entregas que foram muito relevantes, né? A Ambev ela tinha aquele modelo de um marketing massificado, aquela coisa bem tradicional, uma obsessão com corte de custos, aquela receita tradicional da 3G, com muita eficiência e que acabou possibilitando a ela chegar ao topo do setor. Só que o setor começou a passar por uma série de desafios desde 2013 que acabaram colocando esse modelo à prova e esse modelo deixou de funcionar, né? Você teve desde 2013 uma atividade mais fraca, você teve algumas mudanças de hábitos, né, com o crescimento das cervejas premium, você teve também o ganho de participação de outras bebidas alcoólicas dentro do consumo como um todo, tirando um pouco da fatia de cervejas. Você tem mais pessoas consumindo álcool em casa, ao invés de consumir no bar, o que também é algo que tira a margem da Ambev. E, além disso, você teve uma alta de custos muito relevante, né? Porque boa parte dos custos da Ambev são dolarizados, com commodities, alumínio, trigo, e tudo isso subiu. E em reais subiu mais ainda, porque o dólar subiu de lá para cá. E a Ambev começou uma mudança cultural, e a gente nota que são elementos relevantes e já começa a aparecer em resultados, né? Apareceu um pouco no final do ano passado, início desse ano, no primeiro tri muito forte, agora no segundo tri, que saiu recentemente, essas mudanças estão se confirmando. E é uma mudança que é tentar crescer de maneira mais forte, não ter aquela obsessão em extrair de cada elo da cadeia o máximo possível para ter a maior margem possível em curto prazo. Então, trabalhar muito em parceria com os fornecedores e, de fato, reconhecer a fragmentação do mercado. Você teve, nesse período também, o fortalecimento da Heineken, que é uma marca global muito forte, e realmente criou uma oportunidade aí para os bares de ficar menos dependente da Ambev. Isso foi muito prejudicial para ela. Só que, recentemente, o que a gente nota, você olhando os números, né, os últimos trimestres, você já nota a Ambev conseguindo colocar preço acima da inflação. Ela ficou de 15 até 19, repassando menos que a inflação, e de lá para cá já começou a repassar um pouco mais de inflação. Ela começou a ter uma recuperação de fatia de mercado um pouco. A Heineken realmente parece estabelecida, mas as marcas mainstream da Ambev pararam de perder share, especialmente a Skol e a Brahma. Você tem também muito mais marcas novas com participação relevante no resultado da Ambev. Antes era 10% e hoje já é 20% da receita dela. São marcas que têm menos de 3 anos de existência, então eles estão muito mais rápidos em lançar marcas ao mercado. E aí, duas grandes iniciativas que a gente considera que são muito relevantes, são indicadores claros de mudança cultural. Um é o Zé Delivery, que talvez aí muita gente já tenha usado aí, como usuário, a experiência muito boa, e você tem uma experiência aí da Ambev diretamente com o consumidor, então é uma fonte de dados enorme, e mostra uma mudança cultural muito relevante, porque a plataforma do Zé Delivery, a Ambev está usando para vender também produtos de outras empresas, mesmo assim, não só cerveja, e até Heineken. Então, assim, todo mundo aqui deve conhecer gente que trabalhava na Ambev, ou trabalhou, e lembra que no passado eles não podiam nem beber Coca-Cola, por exemplo. Aí hoje você tem uma plataforma da Ambev que vende Heineken para o usuário final. Isso é uma guinada brutal. E é aquele negócio, investimento que vai gerar o retorno lá na frente, mesmo que agora piore a margem um pouquinho, né? E a outra iniciativa muito grande é o BIS, que é um marketplace, é um sistema que basicamente hoje a gente tem mais de 70% dos bares estão cadastrados lá, e é uma maneira desses bares melhorarem a interação com a Ambev, que também gera uma base de dados enorme, possibilita que a Ambev venda produtos de outras empresas ali também, e melhora o atendimento com os bares, as entregas ficam
menos espaçadas, mais eficientes e com uma granularidade, é possível que a Ambev já esteja tendo um impacto positivo em precificação, que a gente nota aí que talvez ela esteja subindo o preço porque o ambiente está inflacionário, mas talvez seja resultado dessa iniciativa do BIS, que é muito interessante. O que a gente vê é que essas iniciativas estão fazendo a Ambev ter uma cara totalmente nova, e com a economia retomando, a gente espera que o consumo em bar vai recuperar um pouquinho, o ponto de commodities de custos é o pior possível, não vai melhorar para frente, e com a atividade melhorando, é possível que a gente tenha um aumento de resultado muito forte aí nos próximos meses. Muito legal. Achei interessante essa parte do Zé Delivery. Durante a pandemia, a gente teve que se acostumar com essa vida mais em casa e fazer pedido das coisas, né? E a Ambev entrou nessa onda e começou aí um marketplace de bebidas. Christian, uma das principais posições que vocês têm atualmente na carteira é direcional engenharia. Essa é uma tese que não é muito consensual entre os gestores, e eu gostaria que você falasse um pouquinho dela, sobre quais são os diferenciais que vocês veem e como ela pode ganhar nesse cenário. Tá legal. Vamos falar um pouquinho sobre ela. E é muito na linha do que o Cláudio comentou aqui. E a gente sabe também que ele é grande expert no setor e conhece bastante de tenda. E uma coisa para deixar muito clara, viu, Guilherme, pessoal, ela não é consenso, porque a maioria das pessoas não quer fazer um trabalho a fundo nessas empresas e ver o valor que essas empresas podem gerar ao longo do tempo. E acho que a palavra assimetria está muito bem colocada. É o que a empresa já fez, né? O quanto, eventualmente, algumas dessas empresas desse setor sofreram por um call muito mais top-down do que bottom-up, né? Então, muito mais macro do que micro. E quando você entra no micro, você vai encontrar empresas que têm um potencial de gerar um grande valor para os seus acionistas, porque algumas delas têm bastante crescimento, tem uma melhora de margem contratada para frente, certamente, porque as cadeias globais de produção vão se normalizar, né, nesse segundo semestre, mais hora, menos hora. Nós já estamos vendo, na ponta, gente conseguindo comprar aço um pouco mais barato. Eu falei com gente do setor, está conseguindo comprar fio de cobre 7% mais barato à vista. Então, assim, esse oligopólio, acho que além do câmbio, tem sim um certo impacto no preço, bastante impacto no preço dos insumos. O fato é que você tem alguns grupos que concentram, que são oligopólios, que concentram alguns produtos importantes para a construção civil e outros produtos também, e aí as empresas acabam ficando na mão desses caras. Mas o jogo deve mudar, o equilíbrio deve se dar, e assim, só para deixar bem claro, a construção civil é o maior empregador do Brasil. O ano passado, dentro do CAGED, a construção civil foi a que mais empregou, e o governo está muito, muito próximo do setor. A gente vê a Abrainc conversando de perto com o governo. O Ministério do Desenvolvimento Regional é muito simpático ao programa de baixa renda, e quer dar mais incentivos. A gente não tem um aumento do teto do Minha Casa Minha Vida há quase 5 anos. Eu, particularmente, pelas interlocuções que tenho com o setor e com os executivos do setor, acho que a chance é muito grande de haver um aumento importante aqui do teto do Minha Casa Minha Vida. Isso pode melhorar, e também uma melhora das condições de financiamento para alguns segmentos, talvez o faixa 3, talvez o SPPE. A Caixa Econômica Federal quer ser player, quer competir aí com os bancos, e mesmo nesse cenário de juros subindo, a gente vê o setor tá com uma demanda fortíssima. Acho que pouca gente sabe que existe uma demanda reprimida de 10 milhões de residências no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida contrata 400 mil residências por ano. Então, você tem uma demanda enorme. E acho que tem uma situação muito interessante aqui, é que por conta da escalabilidade, do tamanho das empresas, você vai ver as 3, 4 maiores do setor podendo ser as grandes ganhadoras dali para frente, porque os formiguinhas e os pequenos empresários
eles estão com dificuldade por conta de capital de giro, do aumento dos insumos, né, e da estrutura que eles têm, eles não estão conseguindo operar mais com margens atrativas. Então, provavelmente, o que a gente tem visto as empresas que estão atuando nesse segmento vão ganhar, estão ganhando market share e vão sair mais fortes aqui quando esse ciclo começar a melhorar. No caso da Direcional, eu vou bater bastante forte nessa tecla, porque hoje ela é a empresa mais eficiente do setor. Ela faz 13 anos que ela constrói em formas metálicas gigantes que ela trouxe do Sudeste Asiático. Ela tem uma metodologia de construção única e ela seguiu à risca essa metodologia e essa eficiência operacional junto com um controle muito rígido de custos de G&A, que a gente fala de despesas administrativas, e somado à possibilidade, ela conseguiu colocar preço, mesmo no Minha Casa Minha Vida, pessoal, não se iludam, não é que não dá para colocar preço, dá para colocar. O teto do Minha Casa Minha Vida é R$240 mil em São Paulo, é R$190 mil em Manaus, é por cidade, e nem todo mundo, a tenda trabalha muito longe desse teto. O imóvel médio dela, me corrija se eu estiver errado aqui, Cláudio, é R$130, R$140 mil. Tem espaço para colocar preço e ela está colocando preço. A Direcional, os imóveis dela são R$160 mil na média. Então, ela todo mês vai lá e coloca uma tabela de preço e o mercado tem absorvido isso. E a prova maior disso é que ontem, no resultado de segunda-feira à noite, a empresa entregou a melhor margem bruta, 38% da história. Quer dizer, como é que num cenário onde ela não é consenso, mas como é que num cenário difícil e desafiador, uma empresa menor, muito eficiente, empresa de dono, a gente gosta muito disso, de dono, um executivo, cara extraordinário. Eu acho que o executivo que toca a empresa, que é o dono, é um dos 5 melhores CEOs do mercado. É incrível o que o cara conhece, é incrível a interlocução dele com o governo federal e nos dá muito orgulho de carregar essa posição, porque é uma empresa que tem pago mais de 10% de dividendo ao ano, é uma empresa que está crescendo o lucro 50% nos últimos trimestres, passou de 27 para 41, nós já temos 60 no próximo trimestre, vai terminar com 75, talvez, no final do ano, anualizado 300 milhões no ano que vem. É uma empresa que vale 2 bi, então é PI de 6, é uma empresa PI de 6, com dividendo, que ela cresce muito, só que cresce que nem tech, só que ela tem número, ela tem múltiplo, então tem fundamento, tem dividendo, tem dono e tem return on equity, que a gente fala, pode ter um ROI acima de 20%, e está largada junto com as outras empresas. Então, muito na linha aqui do que o Cláudio falou, acho que a simetria é enorme, é uma empresa que a gente vê muito valor, ela é muito barata e dá para explicar um fundamento por que a gente tem essa posição e vai carregar. Muito legal. De fato, esse setor sofreu um pouco aí no passado por questões mais estruturais, de legislação, e as pessoas acabaram se afastando e não olhando tanto para ele, mas podem ter muitas oportunidades aí, até porque a legislação já mudou, então está muito mais a favor dessas empresas. Enfim, eu queria fazer uma pergunta para todos, com relação aos IPOs e follow-ons que a gente teve esse ano. A gente teve uma quantidade bem grande de IPOs e follow-ons durante o ano, e também a gente está tendo conversas ainda no governo sobre privatizações. Vocês veem oportunidades ou acharam alguma oportunidade durante o ano nessas novas empresas? Quem começa? Vai aí, Claudio, manda aí. Eu fecho, rapidinho. Tá. Então, bom, vou começar então. De uma forma geral, acho que o retorno dos IPOs tem sido bastante misto, tá? Você vê alguns de sucesso, outros longe disso. Eu acho que, de uma forma geral, as privatizações têm sido mais interessantes. Vejo o caso da BR Distribuidora, que soltou de uma série de amarras, e o caso da Eletrobras, eu acho que pode ser também uma história de bastante sucesso. Acho que as empresas de saneamento privatizadas podem ser ativos incríveis. Esse negócio aqui pode ser uma história muito longa e de muito sucesso. Agora, de resto, cara, acho que nos IPOs existe alguma seletividade. Óbvio, vão vir empresas muito boas, outras empresas nem tanto. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção é que a gente tem visto em alguns setores
muitas empresas vindo e todas com a história, uma estratégia muito semelhante. E, às vezes, em setores onde escala manda. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui na parte de fibra, né, das empresas todas que vieram, cara, esse é um setor onde, obviamente, você tem uma diluição muito grande de custos fixos relevantes, e escala manda. Então, é improvável que você tenha 500 vencedores nesse setor de escala média. Uma estratégia de nicho aqui é uma estratégia, no longo prazo, mais difícil de executar. E você pega a saúde também, onde teve muita gente que veio com uma estratégia semelhante de custo-volume. Assim, custo-volume, por definição, você tem 1, 2 grandes vencedores. É muito difícil você ter muitas empresas serem bem-sucedidas nessa empreitada. Então, assim, eu acho que essa é a grande tônica do que tem que se prestar atenção aqui. Mas, óbvio, quando você tem esse mundo de empresas vindo, alguma coisa de interessante vai aparecer no meio dessa cesta toda, sem dúvida. Eu concordo com o Cláudio com relação à BR. A gente também um investimento nosso, a gente acha que tem uma perspectiva bastante boa. Com relação a IPOs, realmente tem uma certa dificuldade, porque você tem que ser muito seletivo, né? Eu toco um fundo long only, a gente procura ficar ali em torno de 20, 25 nomes para ter uma carteira minimamente concentrada, né? E no mercado de hoje, né, o Brasil foi mal, então um mercado relativamente barato. Eu gostaria de ter, eu vejo aí uns 50 investimentos interessantes para fazer. E aí você vai adicionando os IPOs, histórias novas, então o sarrafo ele é um pouco maior para o IPO entrar na carteira, né? Porque é a empresa que está vindo para o mercado, a gente não sabe como é que ela vai lidar com o mercado, muitas vezes o histórico é menor, então acaba que uma minoria entra no nosso portfólio. Dos recentes, o que a gente tem na carteira é uma posição em Vetex, uma posição pequena, uma empresa que já veio muito madura, muito bem estabelecida, então fazia sentido ter a posição. A gente tem duas já há um tempo, mas aí são IPOs do final do ano passado. A gente tem a Melius e a Redditor. A Melius está indo super bem, no caso a Redditor até esqueço que é IPO, porque ela veio tão pronta já, uma empresa tão estabelecida, dominante, que não é comum, né? O IPO costuma ser empresas que estão no estágio mais inicial, até para o investidor do mercado ter um ganho maior. Mas no caso a Redditor é um investimento já bastante seguro, assim, a empresa totalmente estabelecida, qualitativo fantástico. Então a gente tem, os outros desse ano, teve pouca coisa que a gente entrou, eu destacaria esses casos aí. Acho que do nosso lado aqui, só para complementar, do lado dos IPOs, eu gostaria de deixar um recado aqui, acho que importante para os investidores. Pessoal, a gente acho que nunca teve uma sequência tão grande de IPOs na história do Brasil, pelo que eu me lembro, nem na época de 2007, 2008, e o que a gente viu lá atrás foi uma grande frustração com várias empresas, e o que certamente vai acontecer é que uma parte importante das empresas que estão sendo listadas aqui, elas podem não conseguir atravessar. Então, muito cuidado, pessoal, quando uma história que parece muito boa, mas pode não gerar lucro nos próximos 4, 5 anos, e você vai se ancorar muito em múltiplo de receita apenas, eu acho perigoso. Nós temos que tomar cuidado que tem muita gente tentando colocar tudo que é tipo de empresa na mesma janela, o mercado não consegue absorver isso minimamente, você tem muita assimetria de informação, porque o IPO vem em 2, 3 semanas, então você precisa olhar números, você precisa ter consistência, a gente não bota o pé assim por botar, então tem que entrar mais a fundo, tem que ter tempo para você fazer essa diligência, então cuidado, pessoal, é um momento muito de oba-oba, aí você começa a ver emissões de CRA, de movimento, né, de família de sem terra, notícias sobre eventual listagem de clube de futebol. Muito cuidado, pessoal, tem que saber botar o pé no chão, ser disciplinado. Aqui a gente tem uma posição pequena nos recentes IPOs em ClearSale, que acabou de fazer, a gente gostou muito da empresa, ela tem um feedback muito bom dos concorrentes lá fora, e Blau Farmacêutico, que a gente fez uma diligência muito legal, foi na empresa, conheceu o dono, está próximo. É uma posição pequena, mas são as duas que eu destacaria aqui dos IPOs.
Legal, galera, muito obrigado aí. Infelizmente, a gente já está chegando aqui no fim do painel. Gostaria de agradecer a presença dos gestores e de todos que estão nos assistindo. Para quem está nos assistindo, acompanha a programação da Expert 2021. A gente tem uma série de conteúdos disponíveis aí e muito conteúdo gratuito. Então, aproveitem esse período aí para se informar e buscar as melhores decisões de investimento.